meninas! Sejam muito bem-vindas novamente a esse canal. Eu sou a Patrícia Liberato e esse é mais um vídeo do nosso canal Pretas Boss. Roda a vinheta, Giovana. Olá meninas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu passei uma semana meio doentinha, por isso a gente não gravou semana passada. Eu tive uma cistite, que é uma infecção de urina bem considerada, bem forte. Eu até quero comentar um pouquinho sobre isso nos próximos vídeos. Não somente da infecção de urina, nem da cistite, né, que é a mesma coisa, mas sobre quais são as emoções e os sentimentos que estão escondidos por trás de cada doença, né? A gente sabe que todas as doenças, quando a gente manifesta uma doença no nosso corpo físico, é porque existe ali uma razão emocional, existe um sentimento, existe uma emoção ferida, machucada. E qual que é a emoção? Qual que é a ferida? Qual que é o sentimento escondido atrás da cistite e de outras doenças, tá? Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Hoje eu quero falar de um outro assunto que rendeu muito comentário ali no Instagram, que é a gente atrai aquilo que a gente mais teme, mais tem medo. Engraçado que isso aconteceu logo quando eu casei, porque o meu sogro, ele tinha um certo preconceito, um pouco de medo não medo, né, mas um certo preconceito pelos evangélicos, pelas pessoas da região leste de São Paulo, e aconteceu que o filho dele acabou casando com uma pessoa, né, evangélica, na época evangélica, uma pessoa da região leste de São Paulo. E a gente sempre brinca assim, né, cuidado com o que você fala porque a língua apaga. Como assim a língua apaga? Quando você costuma ficar falando muito sobre aquela criança é birrenta, quando eu tiver filho, meu filho jamais vai dar showzinho em shopping, eu tenho preconceito com pessoas de outro que são homossexuais, por exemplo, a gente fala, cuidado com o que você fala, porque a língua apaga, você vai acabar atraindo isso para sua vida, cuidado porque você tem filhos e isso pode acontecer com seus filhos. Eu vi isso acontecendo na minha vida, na minha família, né? E na verdade não é nem que a língua apaga. Na verdade a gente acaba atraindo aquilo que a gente mais tem medo, a gente mais teme. E por que isso acontece? Porque quando a gente fala em lei da atração, a gente fala que, quem conhece a lei da atração sabe que nós atraímos, né, tudo isso que existe hoje em nossa realidade, tudo que está acontecendo na nossa vida, nós atraímos de uma forma ou de outra, consciente ou inconsciente. Só que eu não atraio aquilo que eu penso, eu atraio aquilo que eu sinto. E quando eu falo em medo, né, quando eu falo desse sentimento, eu não penso em medo, eu sinto o medo, né? Então, por exemplo, quando eu falo, eu quero atrair para minha vida ganhar na loteria, tá? É um pensamento. Qual é o sentimento que você tem quando você sente em ganhar na loteria? Difícil imaginar, porque eu nunca ganhei na loteria, então como que eu vou saber qual é o sentimento que eu tenho por trás disso? Aí que está a questão. Agora, quando eu falo assim, eu tenho medo de ficar desempregada, por exemplo, né? Quando a gente fala em ficar desempregada, aí sim existe um sentimento, porque aí você começa a pensar, puta, se eu ficar desempregada, o que vai acontecer com o meu aluguel, como que eu vou pagar as minhas contas, como que eu vou dar de comer aos meus filhos, o que eu vou fazer se eu ficar desempregada? Digamos que você seja uma pessoa, né, que seja mãe solo, ou que seja a responsável aí direta, né, a principal responsável pela renda da sua família. Então, quando você fala em ficar desempregada, aí sim vem o medo, não vem? Por exemplo, vamos citar um outro exemplo. Quando eu falo, eu tenho medo da solidão, tenho medo de ficar sozinha. Existe um sentimento aí? Existe, Paty. Quando eu falo em ficar sozinha, eu fico pensando, poxa, todas as minhas amigas, todas as pessoas que eu conheço estão namorando, estão casando, têm família e eu tô aqui sozinha. O que vai acontecer comigo quando eu estiver velhinha, quando eu precisar de alguém e não tiver mais os meus pais, e não tiver os meus irmãos, eu estarei sozinha. Ou quando os meus filhos casarem, eu estarei sozinha. Então vai vindo aquele medo, né? Então assim, quando a gente fala em medo, a gente consegue sentir o medo. O meu geralmente começa bem aqui, na boca do estômago. Mas tem gente que sente um aperto no coração, um aperto na garganta, um peso nas costas. Cada medo se manifesta numa pessoa de uma forma diferente, certo?
E aí, preta, tá gostando do vídeo? Então, essa pausinha é justamente para isso. Vai lá e curte esse vídeo para que outras pessoas também recebam. E se você ainda não é inscrita no canal, aproveita essa pausa para isso também. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, assim sempre que tiver um vídeo novo, a senhora será notificada. Sabe, aquele gentleman, e que fosse cavalheiro, e que me tratasse muito bem, e que... É um pensamento, né? Não vem ali um sentimento. Quando vem um sentimento, é um sentimento bem pequeno. Porque como eu nunca passei por isso, como eu nunca, né, ganhei na loteria, como eu nunca experimentei esse sentimento de ter muito dinheiro, então é simplesmente um pensamento. Agora, quando eu falo em alguma coisa negativa, me vem o medo, e aí não vem só o pensamento, me vem o sentimento. Infelizmente, nós fomos acostumados a sempre olhar o lado negativo das coisas, né? Por isso que quando a gente ganha alguma coisa, por isso que quando uma pessoa te fala assim, top pra você uma carteira aqui com 500 mil reais, você vai falar, putz, de onde você roubou isso? Aonde está a câmera? É uma pegadinha? A gente não está acostumado a receber presentes, né? A gente não está acostumado a receber coisas boas, a receber surpresas boas. Agora, quando a gente fala em coisas ruins, putz, ficou desempregado, fulano tá doente, seu filho não tá bem, seu filho foi ruim na escola, tá ruim na escola, seu marido foi embora de casa, enfim, quando são coisas ruins, a gente parece que foi mais treinada, mais acostumada a receber tudo isso. Então é muito mais fácil, infelizmente falando, da gente aceitar, né? Porque nós crescemos sempre olhando o lado ruim, o lado negativo das coisas. E é exatamente por isso que a gente acaba atraindo coisas ruins, coisas que a gente tem medo que aconteça. Então, quando eu falo, eu atraio aquilo que eu temo, eu atraio aquilo que eu sinto muito medo, é justamente por isso. Porque a gente atrai, meninas, aquilo que a gente sente e não aquilo que a gente pensa, né? Então, quando eu consigo colocar na minha vida, no meu desejo, no meu sonho, um sentimento, uma emoção, aí sim eu vou conseguir atrair. Por quê? Porque o universo, ele não lê os nossos pensamentos. O universo não ouve a nossa voz. O universo, ele simplesmente consegue ler os nossos sentimentos. E, infelizmente, é muito mais fácil a gente sentir negativo do que a gente sentir positivo. Então, por exemplo, quando a gente fala em lei da atração e a gente fala, eu quero conquistar um carro, aquele carro dos meus sonhos, aquele carro do ano, aquele carro maravilhoso, sabe? Quando eu penso nisso, não é simplesmente eu querer atrair isso para minha vida só pensando e falando e escrevendo ali. Eu preciso sentir. E para sentir, eu tenho que ir lá numa concessionária, entrar dentro do carro, fazer um test drive, sentir o cheirinho do carro novo, tocar na chave, escolher a cor, começar a ver o preço. Então você tem que começar a colocar aquilo na sua vida como se já fosse uma realidade. Porque o universo ele também não entende o que é sim e o que é não. Se aquilo está acontecendo, se você está ali, ele entende que é uma realidade. E digamos, quando você entra num carro, quando você vai até uma concessionária, quando você sente o cheirinho do carro, quando você vira a chave, você está sentindo tudo aquilo, existe uma emoção, não existe? Você consegue fazer tudo aquilo somente com o pensamento, sem ter um sentimento ali, sem ter uma emoção ali? É por isso que a gente atrai aquilo que a gente sente. E isso para qualquer coisa. Estou falando de uma coisa material, mas digamos que você quer conquistar ali o homem da sua vida. Comece a imaginar como que é esse homem, como que é esse rapaz. Ah, Paty, ele é uma pessoa que é cavalheira, sabe? Me trata super bem. Ele me dá presentes, ele é atencioso, ele se preocupa comigo, ele tem os mesmos gostos que eu, ele gosta de viajar, ele gosta de ir para o cinema, de curtir. Como que é essa pessoa? Comece a imaginar essa pessoa e comece a sentir como se essa pessoa já fizesse parte da sua vida. E todos os dias, né, você ao acordar e no seu dia a dia, coloca essa pessoa ali, começa a sentir essa pessoa como se já fosse presente. E aquilo que você quer conquistar também. Isso sim é a lei da atração, gente. Então é por isso que a gente simplesmente atrai aquilo que a gente teme. E não é porque a gente tem medo e a gente atrai. É porque a gente sente o medo, a gente sente. E quando a gente sente, a gente atrai. Então eu não atraio o que eu temo, eu atraio aquilo que eu sinto. O universo, ele me manda aquilo que eu consigo sentir. Infelizmente, a gente sempre sente
o negativo. A gente sempre sente aquilo que não é bom, porque fomos acostumados assim. Só que a gente pode mudar tudo isso, a gente pode treinar os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa mente, mudar o nosso mindset para sentir positivo, para começar a sentir aquilo que eu quero atrair, aquilo que eu quero que faça parte da minha vida. Vocês conseguiram entender? A Giovana brigou comigo porque os vídeos estão saindo muito longos, né? Então eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer nesse vídeo. E se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você já pratica a lei da atração, coloca nos comentários também. O que você conseguiu atrair a partir dos seus sentimentos, a partir desse exercício de sentir aquilo que você realmente quer na sua vida. Eu tenho várias coisas que eu consegui atrair. Depois eu conto para vocês também, porque eu vou encerrar por aqui, ok? Um beijo para vocês, uma excelente semana e namastê!